Amém? Vou tirar a máscara aqui. Sauda os irmãos com a paz do Senhor, paz de Cristo, os irmãos que estão nos vendo aqui também, online, pela live. Vamos nos colocar de pé? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 133. Amém? Amém. 133. Salmos de número 133. Vamos ler? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, e como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. E como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Aleluia. Amém? Glória. Vamos fechar os nossos olhos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Amém? Amém. Deus, nessa noite, Pai, nos colocamos, Senhor, na Tua presença, Deus. E agradecemos ao Senhor. Primeiramente, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecer ao Senhor porque nós estamos, Pai, vivos na Tua presença, Deus. Deus, muito obrigado, Senhor, por estar aqui, Senhor, nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos dado de louvar, de cantar, de engrandecer o Teu nome, Deus. Porque, Senhor, Tu és vivo em nós. Deus, nós Te adoramos, Pai, de coração. E nós sabemos, Pai, que a Tua vontade ela é feita em nós. E nos colocamos, Senhor, diante de Ti, para abrirmos, para dar um culto ao Senhor, um coração verdadeiro para Ti, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor. Aleluia. Só agradecer ao Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu queria já, sem mais demora, passar para o Ministério de Louvor, para a gente estar louvando, amém? Oi, teste. Glória a Deus. Som. Amém, queridos? Graça e paz, amém? Vamos celebrar o Senhor com as nossas palmas e também adorar o seu santo nome. Aleluia. Eu te louvarei. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que me alegra em ter, ó Jesus. Eu confiei, em ti fui ajudado, com a salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, em meu canto eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus.
ficarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Vamos cantar aqui em todo tempo. Em todo tempo. O quê? Te louvarei. Oh! Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Meu bom Jesus. Meu bom Jesus. Aleluia. Como diz Salmo 51, crê em mim, ó Deus, o Espírito firme e inabalável, e renova dentro de nós a tua salvação. Aleluia. Crê em mim, ó Deus, crê em mim, ó Deus, coração puro. Renova, Espírito inabalável. Não retire de nós. Não retire de nós. Teu Espírito Santo. Não retire de nós.
glorioso é o teu nome. Quão grande és tu, Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar as obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhados a nos mostrar a tua perfeição. Vamos cantar então, minha alma? Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz perdendo o seu precioso sangue, minha alma pode assim morrer. Vamos cantar. Então minha alma, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e na celeste então me transportar, eu adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus. Então vamos cantar mais uma vez. Então minha alma, então minha alma canta-te, Senhor. Ele é grande. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, Senhor. Tanto que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Ele nos dá vitória também. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Vamos cantar, te louvamos. Te
louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Que imenso amor, Senhor. Manifesta teu perdão e poder, e assim poder te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Mais uma vez te adoramos, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Imenso amor, manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó. Descerá sobre ti, Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti, Espírito Santo. É Ele quem derrama sobre os seus eleitos, amém, irmãos? E o poder do Altíssimo te envolverá. Vamos cantar, tua alma viverá, teu espírito renovará, e o teu corpo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás, e o quê? De alegria, Senhor, de alegria. Vamos cantar, vem Espírito Santo, ministrar e restaurar. Vem Espírito Santo, restaurar. Vem Espírito Santo, renovar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche, Senhor, e enche os nossos corações. Vem Espírito Santo, ministrar. Vem Espírito Santo, restaurar a comunhão, Senhor. Vem Espírito Santo, renovar. Amém, irmãos? Nossa cabeça com a sua cabeça curvada, vamos fazer uma oração no nome de Jesus, pedindo ao Senhor que venha ministrar o nosso coração, que venha restaurar também a nossa comunhão, a leitura da palavra, a oração, comunhão com Ele. Vem renovar, Senhor, dentro de cada um de nós essa noite, porque o Senhor é poderoso em nós. Amém. Em nome de Jesus. Amigos, que louvor maravilhoso, né? Glória a Deus. Vamos
Vamos estar orando pelos enfermos, Amém, Senhor. pelas pessoas que estão internadas aí nos hospitais. Vamos orar? Amém, Senhor. Ora aí, Wallace, pelos enfermos, por favor. Pai, nós te louvamos essa noite. Amém. Exaltamos o teu nome, engrandecemos Queremos o teu orar, nome, Senhor, Senhor. pelos E enfermos. sabemos que é o Senhor quem trabalha. Queremos orar, O Senhor. Senhor é quem cura, é quem restaura, é quem levanta o caído, Senhor. É quem restaura e cura o enfermo. Nós queremos orar a Ti nessa noite, apresentando, Senhor, os irmãos que estão sendo Pai, em nome de enfermos. Jesus. Os amigos que nos assistem aqui, Senhor, pela plataforma digital, tenham um parente que esteja internado, Senhor. O Senhor é poderoso É verdade. para visitá-lo, Senhor. Porque o Senhor está em todo lugar. Tua presença, Senhor, Tua presença, nem Pai, todo o faz universo presente, Pai, em todo lugar. caberá, Senhor, caberia. Nós rogamos a Ti, Senhor. Rogamos porque também somos necessitados Jesus. e somos Teus servos. Rogamos, pedimos em Teu nome, para que o Senhor leve cura, restauração, Senhor, a esses irmãos, Senhor Jesus. e para que possam se colocar de pé novamente para a glória do Teu nome, Senhor. E possam novamente cantar o Teu nome, reconhecer as Tuas obras e engrandecer o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a confissão de fé aqui. Capítulo 2. Os irmãos que tiver no seu celular aí, acompanhem. Os irmãos em casa também, que tiver, acompanhem. No capítulo 2, confissão de fé. Opa. Aqui também dá para os irmãos acompanhar aqui, né? Aqui está na tela. Na tela. Graças a Deus. Sobre Deus e a Santíssima Trindade. Nós vamos ler ali no parágrafo 2. Amém? Amém. Amém. Deus possui toda a vida, Amém. glória, bondade e bem-aventurança em de si mesmo. Ele é todo suficiente, ele todo suficiente para si. E não possui necessidade de quaisquer criatura que ele fez, nem delas deriva glória alguma, mas apenas manifesta sua própria glória em pôr para sobre elas. Ele é a única origem de todo ser, Amém. de quem, por quem e para quem são todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Ele exerce soberano domínio sobre todas as criaturas, para fazer por elas, para elas e sobre elas tudo que lhe apraz. Todas as coisas são manifestas e patentes diante dele. Seu conhecimento é infinito, infalível, independente da criatura. Assim como nada para ele e contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, Amém. em todas as suas obras, em todos os seus comandos a ele. E devido da parte dos anjos e homens toda adoração, serviço ou obediência
e como criaturas eles devem em relação ao seu Criador. Tudo quanto mais ele se agrada em requerer deles. Amém. Que palavra, hein, irmãos? Glória a Deus. Amém. Tem os textos bíblicos, né? Os irmãos devem ter Tá na tela ali. os textos bíblicos que dão base o que estamos falando aqui, que está escrito aqui. Amém? Depois os irmãos quiserem ler em casa, Glória a Deus. né, com calma, né? Os irmãos vão lá, procurem ler. Tem a base do que a gente está falando aqui. Como Deus é lindo, né, irmãos? Glória. Tudo é para Ele. Tudo é dele. Amém? Amém. Vamos, sem demora aqui, vamos orar pelas ofertas, né? Cadê o... Vamos orar pelas ofertas. É a salva. Sentados mesmo, vamos orar pelas ofertas. Aí logo após a oração, os irmãos podem estar ofertando, né? E logo após, vou passar a palavra para o pastor Zé, o eleitor que veio lá de fora, é muito, muito distante. Veio da Colômbia, o homem, gente, ó. Amém? Vamos orar? Deus, nos colocamos mais uma vez na tua presença, Deus, para ofertar e dizimar na sua casa, Deus, porque sabemos, Senhor, que é para a tua obra. E por isso, Deus, vamos entregar de coração e ofertar e dizimar de coração na sua obra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem vir ofertar, fica à vontade para ofertar. Eu queria já aqui chamar o eleitor dessa noite, pastor Zé Dias. Já passar a palavra para esse homem de Deus aqui. Glória a Deus. O homem que veio da Colômbia, meu Deus. Meus pais queridos, Não tinha voo e veio no drone. Desceu no drone. Graças a Deus, Senhor. Deixa eu explicar para os irmãos a brincadeira do dia, porque eu estava de serviço, estava em viagem de serviço para a Colômbia, tá, gente? Mas sou daqui mesmo, das águas lindas do Goiás. Não é um pregador internacional, não. Não é internacional, não. Gente, eu queria cumprimentá-los, né, saudá-los com a preciosa e santa paz do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a É Deus. para mim um privilégio estar aqui com os irmãos. Eu confesso que nessas missões de serviço que nós fazemos, eu sinto saudade dos irmãos, que eu gosto de estar aqui com vocês. Eu gosto de estar em comunhão com os irmãos, eu gosto de estar junto. O período de pandemia foi muito difícil, porque a gente estava junto, mas longe, né? Não podia chegar perto. Agora a gente chega perto, mas chega perto com receio. Mas ainda assim é bom estar perto dos irmãos. Tá? O pastor Oséias pediu para eu pedir desculpas para os irmãos, porque hoje daria início a uma série de mensagens do DNA do cristão. Mas ele não está muito bem da garganta e vai ficar para a semana que vem. Amém. Então hoje nós preparamos aquela lapada santa. Quero ler com os irmãos, aprender com os irmãos a respeito de um tema que é deveras importante para a gente como cristãos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Olha só, nós estamos estudando na EBD sobre a carta de Romanos, hein? Nós já aprendemos que um monte de peculiaridades sobre aquela igreja, sobre essa carta. E Deus tem nos permitido aos poucos ir crescendo, né? Romanos no capítulo 3, a partir do verso 10.
Nós vamos ler do 10 ao 12. Para que eu saiba quem já encontrou aqui no templo, quem encontrou, fique de pé, por favor. Você de casa, fique à vontade. Sinta-se em casa. Nos diz assim a palavra de Deus. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, e não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Amém? Amém. É assim mesmo? Está escrito aí? Está escrito. Hoje eu transcrevi os textos com a Bíblia na linguagem de hoje. Eu sou um pouco mais das antigas, gosto daquela outra linguagem. Essa aqui é antiga. Isso, que eu tenho ela decorada na mente é a outra, mas isso aqui é bom até para eu me adaptar, né? A gente se rejuvenescer. De pé como estamos, vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Meu Deus, obrigado, meu Pai, pelo privilégio que temos de estar reunidos em Teu nome neste lugar. Obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra nos assegura que quando estivéssemos dois ou mais reunidos em Teu nome, o Senhor se faria presente. Ó Deus, e a Tua presença neste lugar, ela é perceptível. Os nossos corações que chegaram aqui muitas das vezes preocupados, ansiosos com alguma coisa, conseguem se deleitar no Senhor pela Tua presença, que onde ela está muda o estado, muda a situação. Muito obrigado, meu Deus, permita-nos nesta noite, ó Deus, enxergar a Tua verdade através da Tua palavra, através do texto que será lido, do texto que será ministrado, meu Pai. Dá-me, ó Deus, graça para falar com jeito a verdade, mas que o medo de perder o jeito não me impeça de falar a Tua verdade. Meu Deus, que, como foi dito por alguém, que nós não deixemos de falar a verdade com amor. Meu Deus, que os Teus filhos que estão nos ouvindo aqui nesta noite, aqueles que nos assistem de casa, aqueles que nos assistirão depois, Deus, sejam abençoados pelo Senhor. Amém, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar aqui. Amém? Gente, eu queria falar com vocês hoje sobre um assunto que eu acredito que alguns já ouviram falar, outros não fazem ideia do que se trata, que é a respeito da depravação total. Tá? O homem, ele é escravo de Satanás. É morto em seus delitos e pecados, incapaz de, pela sua própria vontade, orientar-se na direção da sua própria salvação. Somente Deus pode operar o milagre da regeneração para o homem, para que o homem possa crer em Cristo. É assim que nós acreditamos. Nossa, mas que palavra dura! A gente precisa entender a verdade como ela é. Tá? Derivada do conceito agostiniano a respeito do pecado original, a depravação total afirma que o homem é escravo do pecado. Portanto, torna-se impossível a salvação através de méritos. Através de méritos humanos ou esforços próprios, pois a mesma somente se dará através da ajuda e da graça de Deus. Preparem suas Bíblias para que a gente possa ver de onde Agostinho tira isso. Para que a gente consiga entender por que Paulo falou aquilo que nós lemos na carta aos Romanos agora há pouco. Não é? Vejamos o que alguns homens de Deus, estudiosos da sua palavra, comentaram sobre esse tema. Segundo de Souza, em 2015, ele escreveu o seguinte: a sociedade atual vive sob a prática da concepção de avaliar o que é certo ou errado a partir das leis criadas pelo homem. Porém, o autor completa afirmando que para Deus todos são pecadores. Portanto, ninguém na terra é de fato justo. Possível e pecaminosa. Seria impossível por si só o homem negar os seus impulsos
e se rebelar contra as suas vontades. Já McDowell, em 2007, ele diz o seguinte: a depravação total tende a prevalecer a herança maligna vinda dos primórdios. Tá? Já Baren, em 2012, afirma que existe algo de mal no melhor de nós e algo de bom no pior de nós. Ou seja, não significa dizer que alguém é mau ou bom. Todos são maus, mas maus que podem praticar o bem. A narrativa bíblica, ela diz que Deus criou o primeiro homem à sua imagem e semelhança, não é? Vamos lá para a nossa Bíblia agora? Lá em Gênesis, eu tentei organizar em ordem cronológica. De vez em quando a gente vai ter que voltar um pouquinho, mas vai ficar mais fácil. Vamos lá. Gênesis 1, no verso 27, diz o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Gênesis 1, 27. Já em Gênesis 2, só passou a página aí rapidão para acompanhar. Já em Gênesis 2, do 16 ao 17, Deus ordenou ao homem da seguinte forma: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Contudo, o homem falhou, desobedecendo a Deus deliberadamente, fazendo uso, olha só, do seu livre-arbítrio. Fazendo uso do seu livre-arbítrio, rebelando-se contra o Criador. Esse pecado inicial de desobediência, conhecido como a queda do homem, resultou em morte espiritual e ruptura na ligação de sua alma com Deus. O que mais tarde trouxe também a morte física, tá? Sendo Adão o representante de toda a raça humana, todos caímos com ele e fomos afetados pela mesma corrupção do pecado. Vamos lá para Romanos. Eu tinha colocado na ordem, na sequenciazinha, mas aí eu precisei encaixar os versos que baseiam aquilo do qual nós estamos falando. Então vamos lá para Romanos, no capítulo 5. Romanos, capítulo 5, verso 12. Enquanto os irmãos encontram Romanos, capítulo 5, verso 12, eu vou lendo para nós adiantarmos. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Amém? Então, assim, é como se Adão abrisse a porta pecando. E a gente, vocês já viram como que o boi vai para tomar as vacinas? Eles botam ele numa fileira ali, aí ele vai passando, baixa a cabeça e vai. Vocês veem que assim fomos nós, tá? Adão abriu a porteira do pecado, nós fomos embora, pecando. Eu digo isso porque uma vez um colega disse para mim que era injusto. Porque quem pecou foi Adão, não foi eu. Mas e aí, nós somos pecadores? João tem uma visão completamente diferente disso. Em uma outra oportunidade eu falo sobre esse assunto, para que nós mantenhamos concentrados aqui no rumo do qual nós estamos falando nessa noite. Sobre a... Fugiu até o nome. Depravação total, amém? Então, com o pecado nós nos tornamos objeto da justa ira de Deus. E a morte passou a todos os homens. Romanos, volta lá, estava no 5, volta para o 1, capítulo 1, verso 18. Diz o seguinte: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Estão conseguindo me acompanhar? Estou indo rápido demais? Se tiver, fala maneira que eu maneiro. Então vamos lá para Salmo 51, verso de número 4. 51. Salmo 51, verso de número 4. Aquele que foi um homem achado por Deus como um homem segundo o seu coração, ele, ao reconhecer o seu pecado, ele diz o seguinte: contra ti
Contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Opa, essa é a versão antiga. A NVI diz o seguinte: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Alguém está com uma versão diferente? Leia bem forte, por favor. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tem razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. Contra ti somente pequei e fiz o que tu detestas. Então você tem razão quando me julgas e quando me condenas. Não é? Toda a humanidade herdou a culpa do pecado de Adão e por isso todos nascemos totalmente depravados e espiritualmente mortos. Tá? A morte espiritual quer dizer que o homem não possui nenhuma habilidade para restaurar o seu relacionamento com o Criador, tá? É isso que a morte espiritual quer dizer. Lembra lá no início da criação, quando o homem pecou? O diabo chegou para ele e falou uma meia verdade, que é uma mentira completa. Não é? Não, você não vai morrer não. Você vai ser que nem Deus. Né? Então, quando ele abriu ali a porta para o pecado, né? O homem morreu espiritualmente. Foi de imediato. Não foi depois. A narrativa bíblica diz que na virada do dia, Deus descia e caminhava com o homem. Conversava com o homem. Né? Na minha cabeça, a gente fantasia, né, que Deus trocava uma ideia com o homem ao entardecer. E após o homem pecar, ele percebeu que estava nu. Ele estava nu o tempo todo. Só que ele era puro. Com o pecado, ele percebeu um monte de coisas. Deixou de ser puro. Tá? A morte espiritual quer dizer que o homem não possui nenhuma habilidade para restaurar o seu relacionamento com o Criador. Por causa da depravação, o homem natural por si mesmo é totalmente incapaz de crer verdadeiramente em Deus. Se nós sairmos nas ruas e perguntarmos quem crê em Deus, todo mundo vai dizer que crê. Aliás, antigamente era assim. Hoje tem uns que dizem que não creem em Deus. Até chegar ao aperto, né? Porque quando o avião começa a passar por as turbulências, né, e tremer ali e dar umas quedinhas, rapaz, não tem aquele que não volta para Deus na hora e fala: Deus, me perdoa, me ajuda, né? Basta a situação ficar mais arrochada que a pessoa se lembra de Deus na hora. Mas o pecador, ele está morto, cego e surdo para as coisas espirituais. Vamos ver o que está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, o verso de número 4. Enquanto os irmãos procuram, eu já vou lendo. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, as pessoas estão cegas. A verdade pode estar na frente dela e elas não enxergam. Conosco foi assim durante muito tempo. Até que conforme está escrito lá em Eclesiastes, no capítulo 3, que há tempo para todo propósito debaixo dos céus, chegou o nosso tempo e Deus permitiu que nós enxergássemos a verdade como ela é. E a partir daí, começou em nós um processo de santificação. Não é um processo de salvação, é um processo de santificação, onde a nossa fé, ela está em manutenção. Nós criamos pouco em algumas coisas e vamos
com o passar do tempo, com o caminhar crendo mais. Não estou falando no quesito de salvação, estou falando no quesito de confiabilidade no Senhor. Se nós formos sinceros com nós mesmos, nós vamos perceber que no início da fé, alguns acreditavam mais e deixaram de acreditar com o tempo. Já outros acreditavam menos e passaram a acreditar mais, a confiar mais com o tempo. Isso vai depender, sabe de quê? Da sua convivência com o Senhor, das suas experiências com Deus, da sua leitura da palavra. Porque a fé vem pelo e ouvir o quê? Amém? Desde a queda, o homem perdeu o seu livre-arbítrio. Olha só. Alguns estudiosos, deixa eu concluir a frase. Desde a queda, o homem perdeu o seu livre-arbítrio e passou a ser escravo de sua natureza corrompida. E por isso é incapaz de escolher o bem em questões espirituais, tá? Pois possui uma natureza má. Alguns estudiosos, eles acreditam que o homem tinha o livre-arbítrio antes da queda. Porque ali, o arbítrio dele era completamente livre. Hoje, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia também diz, Paulo fala, nós vamos passar por esse texto daqui a pouquinho, que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Já o mal que ele não quer fazer, ele acaba fazendo por causa do pecado que está onde? Lá fora? Está nos outros? Está no mundo? Não, está nele mesmo. Então hoje nós somos influenciados pelo mal. Para que o nosso arbítrio fosse livre, nós não poderíamos ser influenciados pelo mal como nós somos. E tendenciados ao mal como é a nossa natureza, tá bom? Ah, então quer dizer que nós somos robôs? Não, queridos. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Há quem diga que nós temos uma livre agência, que talvez fique mais fácil de explicar. Porque nós tomamos as nossas decisões, tanto é que a palavra de Deus no livro de Mateus diz que a gente vai prestar conta para Deus até de quê? Das nossas palavras torpes. Tá bom? Vamos lá, voltando para o nosso tema, que é a depravação total. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, verso 17, diz o seguinte: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Muitíssimo obrigado, irmã. Deus lhe abençoe. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O Espírito, então, que seria as coisas de Deus, ele está em constante guerra com quem? Com a carne. Eu já expliquei isso aqui anteriormente com os irmãos, que essa luta da carne contra o Espírito, às vezes não é uma batalha. Eita, chegando, voou aqui, ó, batalha. Não é uma batalha feroz e tal, não. Às vezes a pessoa chega cansada do serviço, irmão. Chegou, trabalhou domingão. Ô glória, tem emprego, né? Mas chega morto de cansado do serviço. E agora? Ou tem culto hoje, hein? Ou tem EBD, 6 horas da tarde. Ainda tá sol. Vou ficar em casa dormindo, vou dar uma descansada. Vou perder a EBD, eu não preciso aprender mais. Aí, tira um cochilinho e passa do horário do culto. Era algo assim espetaculoso? Não. Simplesmente a carne dele estava mostrando para ele que o corpo dele está cansado. Não é? Mas o espírito dele sabe que ele precisaria vir aprender. Essa é a guerra constante que nós vivemos. O nosso espírito sabe que a gente precisa de quê? De ler a Bíblia. Mas é você pegar a Bíblia e a tua carne fala o quê? Nossa, que sono. Né? É incrível. Tem gente que faz terapia assim. Quando está com insônia, pega a Bíblia para ler que dorme.
É a nossa carne lutando contra o nosso espírito. E essa guerra é constante. Não pensem vocês que são só nesses momentos, ou que são em momentos assim, mirabolantes, coisas gigantescas. Não, são coisas simples. É quando você vai dormir, ao invés de você se debruçar de joelhos e orar, você fala, eu vou orar deitado. É pecado orar deitado? Não é não, querido. Só que aí você deita a primeira vez até ora. Na segunda vez você já deitou, já nem lembra mais. E assim a carne vai vencendo o espírito. E as pessoas continuam pensando que é o quê? É uma guerra daquelas brabona. Não. São coisas simples às vezes. E nós precisamos estar atentos para percebermos isso. Para continuarmos vencendo essas batalhas que às vezes são pequenininhas. Tá bom? Ó, a depravação total não quer dizer que os homens são intensamente maus, né? Tipo que os homens são tão maus quanto poderiam ser, mas sim que somos extensivamente maus. Como assim? Todo o nosso ser, todo o nosso intelecto, emoções, vontades estão corrompidos pelo pecado. Misericórdia! O que é isso? O meu não. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 7. Romanos capítulo 7, verso 18. Quem achou diz amém? Amém. Nos diz assim a narrativa bíblica. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Verso 19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem. Desculpa. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos meus membros, no meu corpo, guerreando contra a minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Os irmãos estão entendendo aquilo que eu estou falando? Lá em Jó, no capítulo 14, no verso 4, só anota. Jó, capítulo 14. Quem for rápido de Bíblia já procura. Jó, capítulo 14, no verso 4, diz o seguinte: quem pode extrair algo puro da impureza? Além de Deus, ninguém. Então, até na nossa bondade tem maldade. No Salmo de número 51, no verso 5, diz o seguinte: Salmo de número 51, verso de número 5, diz o seguinte: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Eu gosto da outra versão. Leia alguém aí, por favor. Salmo 51, 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos em pecado, gente. Você olha o bebê, é a coisa mais linda do mundo. Mas nós fomos nascidos assim. É o que a Bíblia fala. Eclesiastes, no capítulo 7, verso 20. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e que nunca peque. Adão simplesmente abriu a porta
e a gente, como boi bravo, baixamos a cabeça e passamos por ela. E pecamos tanto que hoje o pecado faz parte da gente. Por isso o bem que nós queremos fazer, não fazemos. Já o mal que nós lutamos contra para não fazer, vira e mexe, a gente vacila. Isaías capítulo 64. Esse eu quero que os irmãos acompanhem comigo a leitura. Vamos lá. Isaías capítulo 64. Acharam? A partir do verso 6, desculpa. A partir do verso 6 diz o seguinte: somos como o impuro. Quem? Todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém, verso 7, que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto, e nos deixastes perecer por causa das nossas iniquidades. Os irmãos adultos sabem o que é trapo imundo? É porque naquela época, quando a mulher estava nas regras, deixa eu ver como é que eu posso falar de maneira elegante. Ela estava no período menstrual. Naquela época não tinha os absorventes que nós temos hoje, tá? Então os trapos de imundícia eram aqueles panos que eram usados nesse período, que serviam só para isso e depois eram jogados fora. Assim é comparada a nossa justiça. Amém? Só para os irmãos entenderem, tá bom? Devido ao estado de depravação do homem, se Deus não tomasse a iniciativa de salvá-lo, ele continuaria morto eternamente. Morto toma decisão? Vocês já ouviram alguém falar que quando a pessoa foi botar uma roupa no morto, ele falou assim: não, bota aquela outra que essa me deixa gordo? Não há essa possibilidade. Se um dia acontecer um negócio desse, sai voado dali. Amém? Efésios no capítulo 2, verso 1 diz o seguinte. Efésios 1 e 2. Vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, em outras versões, transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Vamos lá. Nós lemos anteriormente que o mundo jaz no e que as pessoas, todas as pessoas, estão sob influência de quem? Do mal. Aqui, Paulo reafirma o seguinte: ao dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ou em nossas transgressões e pecados, ele diz, nos quais nós costumávamos a viver, quando seguíamos a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Tá bom? Agora sim, queridos, qual a importância de nós entendermos, ou de nós conhecermos, ou de nós sabermos, ou de nós falarmos sobre a depravação total? É só para que a gente perceba que não vale nada? Não, gente. Não. A importância de conhecermos a doutrina da depravação total é entendermos que nós não somos dignos e que não temos méritos em nós mesmos de tamanha graça que nos alcançou. E para que, sabedores de que não somos merecedores, sejamos mais gratos. Tá? Parafraseando o que Cristo falou lá em Lucas, no capítulo 7, do verso 36 ao 50, que ele diz assim: o que mais foi perdoado é o que mais ama. A narrativa bíblica diz que Jesus chegou na casa de uma pessoa e se assentou.
Aí uma mulher chegou, debruçou sobre os pés dele, começou a chorar com as lágrimas e enxugar os seus pés com o cabelo. Aí as pessoas vendo aquilo falavam o seguinte: se ele soubesse quem é essa, saberia que ela é uma mulher pecadora, né? Aí Jesus vira para eles e pergunta: quem mais vai ser grato? Aquele que se perdoa pouco ou o que se perdoa muito? Aí ele respondeu: o que perdoa muito. Aí ele falou: respondeste bem. Assim acontece com a gente. Se nós acharmos que somos bons, se nós acharmos que somos merecedores, se nós acharmos que nascemos para ser uma bênção, se nós acharmos que nós nascemos para vencer, enquanto nós acharmos que nós estamos aqui para viver e comer e desfrutar do melhor dessa terra, tudo aquilo que vier sobre nós, a gente vai achar que não é o suficiente e a gente nunca vai ser grato. Agora, quando a gente percebe que pecadores como nós somos, só merecíamos a morte, porque o pecado tem um salário. Qual que é, a igreja? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando nós percebemos que mesmo sendo merecedores da morte, Deus, por misericórdia, nos deu a vida, nós vamos ser o quê? Gratos. Por isso, a importância de nós conhecermos que nós éramos depravados. E que ainda hoje, o Espírito de Deus atua em nós, para que a nossa natureza não faça exatamente o que ela quer. Amém? Amém. Portanto, concluímos que a natureza humana é totalmente corrompida pelo pecado. Pois a tendência humana para fazer aquilo que contraria a vontade de Deus só corrobora, só ajuda a sua essência caída e depravada. Desse modo, Watson disse em 2009, na página 151, o seguinte: Deus não incute maldade no homem, ele simplesmente retira a sua influência. Retira a influência de sua graça e então o coração se endurece por si só. Portanto, uma vida de desobediência, de depravação moral, inclinada para fazer o mal e disposta a todo tipo de rebelião contra Deus, só reforça a existência do abismo estabelecido entre a perdição e a vida eterna. Ou seja, quando Deus retira de nós. Vamos lá para o Salmo 51. Não precisa nem abrir. Eu sei que vocês já sabem. Não é? O verso 10. O salmista diz: depois que ele comete pecado. Porque quando fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, o pessoal só lembra: mas Davi pecou, e Batseba, e não sei o que, e blá blá blá, não é? Mas quando ele reconhece o seu pecado, ele faz a oração, está no Salmo 51, a partir do verso 10. Ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Não retires de mim o teu espírito. Porque ele sabia que sem o Espírito de Deus, a tendência do homem é só piorar. É só piorar. Para finalizarmos, ao fazermos um contraste entre a depravação e a salvação, concluímos que a salvação pela graça indica que o fundamento da nossa salvação está em Deus e não no homem. A Bíblia diz que Deus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, como nós vemos agora há pouco. De acordo com Pink, ele escreveu em 1977 o seguinte: que da mesma forma que a gravidade, de acordo com a sua lei, só leva um objeto para baixo, não é? Olha essa máscara aqui, ó. Bem levezinha, mas se eu solto a lei da gravidade, faz o que para ela? Com ela? Ela sobe ou desce, ó? Não é? Ele diz o seguinte: que da mesma forma como a gravidade, de acordo com a lei, só leva o objeto para baixo, assim também, para que o homem se levante do lamaçal do pecado, é preciso que uma força externa o faça subir. E
Essa é a relação de Deus com o homem. Glória a Deus. Se Deus não intervisse em nós, ainda hoje, nós estaríamos cegos e mortos. Vivemos de acordo com os costumes desse mundo, achando normal as músicas que são tocadas hoje nas rádios, e achando bonito as crianças rebolarem e baixar a poupança até o chão, como se isso fosse algo natural, porque nós estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas aprove Deus, por sua misericórdia, nos alcançar, para que nós conseguíssemos ver que isso não está certo, que isso está errado mesmo. E que se o errado está sendo praticado por todo mundo, ele vai continuar sendo errado. E que o certo vai continuar sendo certo mesmo que ninguém faça. Essa é a relação de Deus com o homem. Pois enquanto o poder divino o sustenta, ele é impedido de afundar cada vez mais no pecado. Todavia, retirado esse poder, o homem cai, ou seja, o seu próprio pecado o afunda. Reconhecemos que o pecado corrompeu toda a criação, dentre os quais também está o homem que fora feito à imagem e semelhança de Deus, conforme nós lemos em Gênesis 1:26. No entanto, a salvação pela graça transforma o ser humano em uma nova criatura. Em decorrência disso, um ser que outrora era depravado e morto nos delitos e pecados, passa então a ter prazer em cumprir a lei de Deus, tendo-a como orientação. Um pecador condenado tem a lei de Deus como regra de condenação, mas um pecador regenerado encontra na lei de Deus ensinos de gratidão. Amém? Eu separei alguns textos que fundamentam ainda mais, além do que nós já lemos aqui, tudo isso que eu falei com vocês. Mas as horas não nos permitem. Então, eu vou passar esses textos para o pastor. Eu vou passar essa ministração em PDF para o pastor Oséias com todos os textos. Tá bom? Por exemplo, Gênesis 2:17. Vamos lá rapidinho para a gente ir. Enquanto o pessoal ajeita, o pessoal de casa não sabe, mas a gente está ajeitando aqui. Estamos nos preparando para a Santa Ceia, né? Então, enquanto o pessoal ajeita a mesa aqui, a gente vai lendo alguns textos. Vamos lá. Gênesis 2:17. Esse nós já lemos, não já? Aqui eu deixei na ordem cronológica, para ficar mais fácil de encontrar. Gênesis 2:17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Não foi? Já em Gênesis 6, no verso 5, vamos lá, isso é mais interessante para nós compreendermos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre para o... Vocês acharam aí? Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, facinho de achar, bora lá. Capítulo 6, verso 5, ó. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos seus pensamentos e do seu coração era sempre para o mal. Então vamos lá, Gênesis 8:21. Está em Gênesis 6, passa só uma paginazinha aí. Vamos lá para Gênesis 8, verso 21. Após o dilúvio, né? O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde quando? Desde a sua infância, desde a sua meninice, desde pequeno, ou desde criança. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Ó, Jó 14:4, nós já falamos lá. O Salmo 51, verso 5, também Eclesiastes, Isaías. Jeremias, capítulo 17.
no verso 9, isso já virou até canção, eu sei. Diz assim, Jeremias 17, verso 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. A minha versão diz o seguinte, a minha versão diz assim, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O verso seguinte vai dizer que Deus, né? Vamos lá para o Evangelho de João, no capítulo 3. Nós vamos ler apenas alguns versículos desse capítulo. Vamos começar com o verso de número 3. João 3, verso 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. O que é o nascer de novo? É passar a ter vida espiritual. Jesus explica que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí no mesmo capítulo, vamos lá para o verso 19. Né? A gente está acostumado com João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Tá, o verso 19 diz o seguinte: e esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens fizeram o quê? Amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então vamos lá. Nesse mesmo capítulo, vamos seguir lá para o verso de número 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas o quê? A ira de Deus permanece sobre ele. João capítulo 5, verso 42. Mas eu conheço vocês. Olha que palavra dura, né? Que ele estava falando ali para quem? Para os fariseus, era? Aí diz o seguinte: mas eu conheço vocês. Sei que vocês não têm o quê? O amor de Deus. João 8. Verso de número 43. Pastor, assim que estiver pronto, é só o senhor falar, que eu estou só lendo os textos que a gente pode repassar para os irmãos depois, tá? João capítulo 8, verso de número 43 diz assim: porque a minha linguagem... Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque vocês são incapazes de ouvir o que eu vos digo. Lembra que Paulo falou? Né? Que o príncipe deste mundo havia cegado o entendimento das pessoas, por isso elas não conseguem, vendo não conseguem ver, ouvindo não conseguem ouvir, né? Agora o verso 44. Vocês, João 8, verso 44, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Romanos, no capítulo 3. Esse nós já lemos. Romanos 5:12, deixa eu ver. Por conta da minha forma, já lemos também. Romanos 7. Também já lemos. Romanos capítulo 8. Verso 7 diz que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque ela não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 14. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz o seguinte: quem não tem o Espírito não aceitam as coisas que vêm
do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas como espiritualmente. Efésios 2:3. Eu estou pulando alguns aqui para a gente já encerrar, tá? Efésios capítulo 2, verso 3 diz o seguinte: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza filhos da ira, ou merecedores da ira. Amém? Efésios no capítulo 4, eu acho que esse a gente não leu não, né? Vamos ler. Efésios 4, versos 18 e 19. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento de quê? Dos seus corações. Verso 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25. Você deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. E Tito 1,15 que diz: para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente quanto a consciência deles estão corrompidas. Vamos nos colocar de pé, igreja? Desculpa. Vamos ficar de pé? Pastor Zé, a ceia vai ser permitida? Vamos orar? Que o Senhor permita que as escamas da ignorância caiam dos nossos olhos e que nós consigamos enxergar a sua verdade como ela é, para que, conhecendo a verdade, sejamos libertos. Amém. E ao sermos verdadeiramente libertos, sejamos instrumentos nas mãos de Deus para transformar outras pessoas. Amém? Deus, nós te louvamos nessa noite pelo privilégio que tivemos, ó Deus, de estarmos aqui reunidos em teu nome. Pai, somos gratos a ti pelo teu cuidado, pela tua proteção, pela bondade que existe em ti, meu Deus. Obrigado, Senhor, por nos permitir nessa noite de entendermos que somos, sim, pecadores e que carecemos constantemente da tua graça salvífica. Meu Deus, obrigado por nos fazer entender que somos pecadores e que em nós não existe mérito nenhum. Senhor, mas que isso não nos deixa para baixo, que isso não nos deixa ansiosos, isso não nos faz cair em depressão, não, porque nós entendemos que mesmo sendo pecadores, somos amados pelo Senhor e compreendemos que o Senhor enviou Jesus Cristo para pagar um preço do qual nós éramos incapazes de pagar. E Ele pagou, e Ele veio, e é Ele quem nos justifica. E é através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário que hoje nós temos vida em Ti. E essa vida é em abundância. Ela não se acaba. Meu Deus, muito obrigado porque o Senhor nos tem permitido enxergar a Tua verdade como ela é. Meu Deus, o desejo do nosso coração é que aqueles que nos ouvem, aqueles que vão assistir esse vídeo posteriormente, possam ser alcançados pelo Teu Espírito Santo
e possam ser transformados, ó Deus, que possam ser instrumentos nas tuas mãos para a glória do teu nome, meu Pai. Essa é a minha oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar aqui no templo? Pode. Os irmãos de casa, agora nós iremos dar início à nossa ceia em memória de Cristo Jesus. Amém? Amém, irmãos? Que palavra maravilhosa, né, irmãos? A nossa edificação. Às vezes é um pouco duro a palavra, mas é a Bíblia, é a palavra do Senhor, é a voz do Senhor Jesus. E eu estava ali meditando como Deus é misericordioso, nos apontando a nossa insignificância como ser humano, e nos trazendo razão pela qual nós somos pecadores, desde a essência. Algumas pessoas ainda têm uma resistência de ouvir isso, mas ficou muito claro, né? Muito óbvio, objetivo, que nós estamos aprendendo aqui e aprendemos aqui hoje nessa palavra. Nós somos pecadores por herança. Nós temos que reconhecer que somos, porque só assim nós vamos herdar a vida eterna. Amém, queridos? Amados, nesse instante, convido os irmãos aqui no templo, os irmãos estão também em casa. Desse lado aqui, o diácono Dinho, presbítero Alisson aqui do meu lado. Nós vamos iniciar o nosso culto de ceia. Amém? Nós entendemos aqui na Igreja Batista Reformada que a seriedade, nós levamos a sério a ceia do Senhor, mas também não queremos acrescentar nem um pio, nem um tio, nem um ponto daquilo que a Bíblia não nos fala. A Bíblia nos revela, abra comigo, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 23, acerca da ceia do Senhor. Não é? Que diz assim a palavra de Deus: pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor Jesus, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Por isso ele orienta assim o apóstolo Paulo: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. É muito claro aqui nos textos que essa cerimônia, esse culto, é uma ordem de Deus, é uma das duas ordenanças. Uma delas é o batismo, a outra é a ceia do Senhor. Não de forma religiosa ou com preciosismo sobrevado, né? Exagerado, mas algo que nos traz a consciência. Então, aqui o apóstolo Paulo nos apresenta a importância da ceia. Lembrar, em memória de Cristo, a morte e a ressurreição desse Cristo. Amém, queridos? Então, quero pedir ao diácono preparar o pão, pedir preparar aqui o vinho. Nós vamos orar nesse instante pelos elementos sagrados. O pão, que simboliza o corpo de Cristo, e
o vinho simboliza o sangue de Cristo. Nós, os salvos em Cristo Jesus, cremos em Cristo Jesus e por isso estamos rendendo glória nesse banquete. É interessante que lá em Corinto houve um fato muito especial, muito complexo, porque os líderes estavam apontando quem deveriam tomar e quem não deveriam tomar a ceia. E talvez o critério lá era um critério que não era bíblico. Pastor, qual é o critério para participar deste culto de ceia? Ser salvo em Cristo Jesus e saber que você se arrependeu pelos seus pecados e crer em Cristo Jesus. Obviamente, como consequência, ser batizado e membro de uma igreja. Mas hoje eu quero convidar você que está aqui no templo, você que está em casa, que gostaria de participar conosco, quero convidar você. Todo segundo domingo do mês, de cada mês, nós estaremos aqui, dizendo e glorificando Jesus pela morte e pela ressurreição de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, nós te damos graças agora, Senhor, pelo pão que simboliza o corpo de Cristo, Senhor. Damos graças também pelo vinho que simboliza, Senhor, o sangue de Cristo Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário. Pai, obrigado porque as nossas mentes estão cativas a Ti. O nosso coração, a nossa essência compreende qual é a boa, perfeita vontade Sua. Nesse ato de ceia, nós queremos obedecer a Ti essa ordenança e em memória de Ti glorificá-lo, porque Tu morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive em nós. E cada dia, cada momento que pregamos a Tua palavra, Tu está vivo em cada coração, em cada pessoa neste instante. Recebam, continua recebendo o nosso culto, Senhor, de gratidão. É nisso que cremos e é nisso que nós te glorificamos, em nome de Jesus. Enquanto vamos preparar aqui, Pastor Zé, nos louvam, vamos cantar uma canção. Mesmo que eu ande igual, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me convide ao caos, eu sei que tudo continua sendo bem. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor, Ele é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Mesmo que eu ande igual, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer,
mesmo que eu me encontre em meio ao caos. Eu sei que tudo continua sendo Deus. Aleluias. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro, que é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Te louvamos, meu Pai. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Este é o pão que é servido por nós, que representa o corpo de Cristo. Que é partido por vós. Glória a Deus. Amém, queridos? Todos em comunhão com Cristo Jesus. Feche seus olhos, não baixe sua cabeça. Vamos dar um minuto de silêncio em oração. Faz a oração em silêncio. Glória a Deus. Os salvos em Cristo Jesus, podei comer dele todos, do pão. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos salvou. Digno tu és, Senhor, e cordeiro tu és. Oh Deus, nós te louvamos, porque tu é um Deus digno da honra e da glória. Obrigado, Jesus. Jesus, naquela última ceia, a exemplo e para nos ensinar, sentado à mesa com os seus discípulos, ele também comeu do pão que simbolizava o corpo de Cristo e também tomou o cálice que simbolizava o sangue. Sangue esse que nos purificou de todo pecado. Como é bom, igreja, poder perceber e se sentir amado por Deus e saber que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, mesmo sabendo que éramos pecadores, que iríamos nascer em pecado e com pecado. Mas aprove o Senhor chamar para si, escolher para si um povo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Nós dedicamos então hoje essa ceia para a honra e a glória de Jesus. Que o seu nome seja glorificado. Que esta igreja glorifique ao Senhor naquilo que prega, naquilo que canta, naquilo que faz. Nós, a igreja, os membros, a membresia, glorifique ao Senhor. Aqueles também que pegaram o cálice em comunhão, tomai dele todos, em nome de Jesus.
Obrigado, Jesus, porque o Senhor é um Deus misericordioso. E mesmo estávamos mortos em pecados e delitos, o Senhor nos resgatou. Aprove o Senhor ter nos escolhido e nos chamado por herança, Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua presença. O Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Olha o Senhor, igreja. Obrigado, Senhor. Cantamos ao Senhor. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, cante a Ele, igreja, está nas mãos do meu Jesus, que vive estás. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de quem está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então verei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Eu posso ver no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Senhor, Tu és um Deus soberano, nós Te glorificamos porque Tu és exaltado entre todas as nações. Bendito és Tu, Senhor, nós cantamos, glorificamos ao Rei Jesus. Pai, nesta noite queremos Te agradecer por este culto, Senhor, racional, vivo, santo e agradável a Ti. Pai, obrigado por ter nos conduzido da melhor forma, porque a Tua palavra ela é viva, ela é santa, ela é poderosa. Vamos ficar de pé, igreja, e receber a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações e as bênçãos do Senhor estejam com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Semana de bênção a todos, abençoe. Vocês que estão ouvindo em casa, graça e paz. Irmãos aqui também, boa noite a todos. A paz de Cristo, irmãos, porque Ele vive.